Olá, seja muito bem-vindo ao canal Polititudo. Você está em nossa playlist do curso de Direito Eleitoral e esta é a nossa aula número 7, onde trataremos dos procedimentos de inscrição e alteração de dados no cadastro eleitoral, bem como dos procedimentos de fiscalização do cadastro eleitoral, que podem ser realizados pelo Ministério Público, pelos partidos políticos e até mesmo por qualquer eleitor. Meu nome é Luciano, trabalho com Direito Eleitoral há 19 anos, sou graduado em Direito e Filosofia, especialista em Direito Eleitoral e mestrando em Filosofia Política. Vamos à aula de hoje? Conforme consta do artigo 42 do Código Eleitoral, o alistamento eleitoral consiste na qualificação e inscrição do eleitor no cadastro eleitoral. Essa qualificação e inscrição do eleitor é um ato personalíssimo que só pode ser realizado pelo próprio eleitor, pessoalmente. Não é admitido mediante procuração. Como nós veremos e também já vimos em outras aulas, alguns atos perante o cadastro eleitoral até podem ser feitos mediante procuração. É o caso, por exemplo, de quando um eleitor deficiente que não está inscrito no cadastro eleitoral requer uma certidão de quitação por tempo indeterminado. Embora ele não possa se inscrever no cadastro eleitoral por procuração, ele pode requerer essa certidão de quitação por tempo indeterminado por procuração. Agora, a própria inscrição eleitoral, por ser um ato personalíssimo, não pode ser realizado mediante procuração. E também alterações no cadastro eleitoral, como, por exemplo, transferência de domicílio ou revisão dos dados que estão no cadastro eleitoral, também não podem ser feitos mediante procuração. Então, essa qualificação e inscrição do eleitor, que consiste no cadastro eleitoral, que implica no cadastro eleitoral, faz com que a pessoa que vá buscar os serviços eleitorais e realize essa qualificação e inscrição se torne eleitora, né? Então, é assim que surgem os eleitores. Se você tem alguma dúvida ainda sobre quem pode buscar os serviços eleitorais para fazer o alistamento eleitoral, que é essa qualificação e inscrição, basta assistir a nossa aula 6, que aparecerá aí no canto superior direito da sua tela, que lá está explicado muito detalhadamente quem são as pessoas que podem se alistar como eleitor. Essa aula não trata disso, essa aula trata do procedimento de alistamento propriamente dito, e não de quem são as pessoas legitimadas a se alistar como eleitor. Caso você tenha dúvida, busque lá na aula 6 dessa playlist que vale muito a pena assistir, tá? Então, pessoal, qual é a grande importância, a grande relevância do alistamento eleitoral? É que é o seguinte, o processo eleitoral, todo processo eleitoral, ele tem 4 fases. Começa com o alistamento, depois a gente passa para a votação, depois a gente passa para a apuração da votação e depois para a diplomação dos eleitos, que é o reconhecimento daquelas pessoas que foram eleitos, que passaram por todo o processo, que, portanto, estão legitimadas a assumir os cargos eletivos. Mas vejam só, tudo começa com o alistamento eleitoral. Se eu não tiver eleitores alistados, eu não poderei ter candidatos, porque os candidatos são extraídos daquele universo de eleitores. Se eu não tiver candidatos, obviamente eu não posso ter votação, não posso ter eleição. Se eu não tiver eleição, não haverá diplomados. Portanto, todo o sistema representativo estará comprometido. A própria democracia estará comprometida. Então, veja que o alistamento eleitoral e o cadastro eleitoral que decorre desse alistamento estão na base da democracia. Vamos aqui imaginar uma hipótese, e eu estou apenas imaginando porque na prática isso é impossível de acontecer, de que todos os dados do cadastro eleitoral fossem perdidos. Se todos os dados do cadastro eleitoral fossem perdidos, a própria democracia estaria comprometida até que esses dados fossem recuperados, porque não haveria eleição, não haveria como alterar, como promover a sucessão dos candidatos eleitos. E ora, se não há sucessão
de candidatos eleitos, não há república, porque um dos princípios da república é a permanência temporária nos cargos eletivos. Percebem como o cadastro eleitoral é fundamental para a democracia? Sem ele, todo o resto passa a não funcionar. Então, o alistamento eleitoral está na base disso tudo, e daí a importância de nós estudarmos o alistamento eleitoral, como faremos agora. A inscrição eleitoral, bem como as posteriores alterações nos dados inseridos no cadastro eleitoral no momento da inscrição eleitoral, devem ser realizados no domicílio eleitoral do eleitor. Acontece que esse conceito de domicílio eleitoral não corresponde mais ao que está escrito no artigo 42, parágrafo único do Código Eleitoral. Então, se você estiver estudando o direito eleitoral, lendo a lei seca, que você pegou, por exemplo, lá no site do Planalto, lendo lá o artigo 42, parágrafo único do Código Eleitoral, você vai absorver conteúdo errado. Por quê? Aquele artigo está tacitamente revogado. Vamos ao artigo 42, parágrafo único do Código Eleitoral, para você entender o que eu estou falando. Observe aqui que o artigo 42, parágrafo único, diz o quê? Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente, e verificado ter o alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas. Muito bem, este é o conceito do artigo 42, parágrafo único do Código Eleitoral. Mas observe, se você lê a lei no site do TSE, que é onde eu recomendo que todo estudante de direito eleitoral leia a lei, você vai verificar que logo abaixo há uma anotação inserida pelo próprio TSE de jurisprudências, de acórdãos que alteraram esse conceito. Então veja lá, o conceito de domicílio eleitoral pode ser demonstrado não só pela residência com ânimo definitivo, como está lá no parágrafo único do artigo 42, mas também pela constituição de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares. Portanto, pessoal, antigamente o conceito de domicílio eleitoral era muito próximo ao conceito de domicílio civil, que corresponde ao artigo 70 do Código Civil. Lá no Código Civil, domicílio civil quer dizer o quê? O local onde a pessoa fixa a residência com ânimo definitivo, né? Então era muito próximo desse conceito do artigo 42, parágrafo único. Só que, como eu demonstrei aqui para vocês, a jurisprudência foi alterando este conceito. Antes, este conceito de domicílio eleitoral, ele estava apenas na jurisprudência. Só que agora existe uma resolução do TSE que também positivou esse conceito na própria resolução. Eu estou falando da resolução 23659 de 2021, que no seu artigo 23 diz o seguinte: para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e na transferência, deverá ser comprovada a residência de vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha do município. Então vejam como é amplo o novo conceito de domicílio eleitoral, que agora não consta mais apenas da jurisprudência, mas também do artigo 23 da resolução 23659 de 2021. Aliás, é algo bastante provável de ser cobrado nos próximos concursos de direito eleitoral, porque o que antigamente era apenas uma jurisprudência agora se tornou direito positivo, já que foi regulamentado pela resolução do TSE. Eu, particularmente, sou um tanto quanto crítico desse conceito de domicílio eleitoral tão amplo, porque vejam vocês, no Brasil há um sem número de cidades muito pequenas onde vereadores se elegem com 30, 40, 50 votos, 100 votos, e essas cidades muitas vezes são contíguas. E as pessoas têm vínculos sociais, comunitários, em ambos os locais, em ambas as cidades, né? Vejam lá o que diz o conceito. Vínculo afetivo, familiar, profissional, comunitário. É muito comum que uma pessoa more em um município e trabalhe no outro. Eu mesmo moro na cidade de Bauru, no interior de São Paulo, e muitas pessoas da cidade de Piratininga, que é aqui ao lado, trabalham, por exemplo, em Bauru.
ou tem familiares que moram em Bauru, só que lá em Piratininga, para alguém ser eleito, precisa de pouquíssimos votos. Então, o que pode acontecer nessas cidades, com esse conceito de domicílio eleitoral tão alargado, tão flexível, é possível que candidatos arregimentem eleitores no município contíguo para que, dessa maneira, consiga os votos necessários para a sua eleição na cidade vizinha. Então, no meu modo de ver, não é algo muito interessante. Eu acho que o conceito original era muito mais objetivo, fácil de ser aferido e menos propenso a viabilizar fraudes como essa que eu acabei de falar. Mas, enfim, é a lei que temos, é a norma que temos, né, já que está na resolução 23659, é uma norma que foi construída a partir da jurisprudência consolidada ao longo dos anos e é o que a gente precisa saber para enfrentar tanto a prática jurídica quanto eventuais questões de concurso público. Agora, uma coisa interessante. Vejam vocês que inscrever-se como eleitor, bem como atualizar os dados do cadastro eleitoral, é direito de toda pessoa, de todo nacional, mas também é um dever. Então, como é um dever que deve ser adimplido perante o Estado, tanto a legislação trabalhista, a CLT, em seu artigo 473, inciso 5, quanto o Código Eleitoral, em seu artigo 48, quanto a Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, em seu artigo 97, inciso 2, prevêem a possibilidade de que a pessoa, mediante comunicação prévia, possa se afastar do seu trabalho por até 2 dias para realizar o alistamento eleitoral, até 2 dias consecutivos ou não. Então, a pessoa pode deixar de comparecer ao trabalho durante esses 2 dias, com a escusa de que irá realizar o seu alistamento eleitoral. Então, isso está previsto aqui na legislação que está aparecendo aí na tela para vocês, e é um direito que o trabalhador pode utilizar para cumprir a sua obrigação mediante o Estado, que é realizar o seu alistamento eleitoral. Vamos falar um pouquinho agora das pessoas com deficiência e de sua relação com o alistamento eleitoral. Você que está estudando direito eleitoral para a prática jurídica ou para concursos públicos, provavelmente também está estudando direito constitucional com a mesma finalidade, deve lembrar que lá no artigo 15, inciso 2 da Constituição, diz que as pessoas absolutamente incapazes terão seus direitos políticos suspensos. Então veja bem, uma pessoa para a qual seja declarada judicialmente a incapacidade civil absoluta, até determinado momento, que nós trataremos, ela tinha a sua suspensão de direitos políticos declarada pela Justiça Eleitoral. E essa pessoa, então, ficava impedida não apenas do alistamento eleitoral, caso ela ainda não fosse alistada, mas se ela já fosse alistada, ela teria os seus direitos políticos suspensos. Mas vejam só o que aconteceu. O Brasil assinou alguns tratados internacionais sobre pessoas com deficiência. E esses tratados internacionais prevêem a garantia de que essas pessoas exerçam todos os seus direitos fundamentais em igualdade de condições com todas as demais pessoas, né? Quem quiser saber mais sobre isso, assista a nossa aula 4 aqui na playlist do curso de Direito Eleitoral, que lá eu explico detalhadamente que tratados são esses e por que isso tudo aconteceu. Está tudo muito bem explicado lá. Mas o fato é que o Brasil assinou esses acordos internacionais e esses acordos internacionais foram aprovados pelo Congresso Nacional com quórum de emenda constitucional. Ora, o que consta lá do artigo 5º da Constituição Federal? Que os tratados internacionais sobre direitos humanos que sejam aprovados pelo Congresso Nacional com quórum de emenda constitucional ingressam no ordenamento jurídico brasileiro com o status de emenda constitucional. Portanto, esse artigo 15, inciso 2 da Constituição Federal, que previa a suspensão de direitos políticos
das pessoas absolutamente incapazes e, portanto, de pessoas com deficiência, ele não é mais aplicável. Isso mesmo, ele não é mais aplicável. Porque agora, por conta desses acordos internacionais que eu falei para vocês, é justamente o contrário. A União precisa garantir a participação política dessas pessoas, porque direitos políticos são direitos fundamentais e elas não podem ser cerceadas no exercício dos seus direitos fundamentais. Aliás, muito pelo contrário. A Resolução 23659 de 2021, em seu artigo 14, parágrafo 4º, prevê expressamente que a Justiça Eleitoral não pode realizar a suspensão de direitos políticos por incapacidade civil ou invalidez laboral. Portanto, modificou totalmente isso daí. Então, quem estava estudando direito eleitoral com base nas premissas anteriores, prestem muita atenção a isso aqui. Aliás, isso nem é algo tão recente assim. Isso foi positivado na resolução apenas agora em 2021, mas já estava sendo trabalhado assim na Justiça Eleitoral desde 2015, tá? Então, prestem muita atenção a isso, porque agora existe uma norma objetiva dizendo que está vedado para a Justiça Eleitoral suspender direitos políticos de alguém por conta de incapacidade civil ou laboral, tá bom? Então, isso não existe mais. Aliás, por conta de toda essa nova política de defesa das prerrogativas de exercício dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, o que a Resolução 23659 de 2021 prevê é uma série de direitos complementares. Eu vou ler aqui alguns para vocês. Olha só, alguns direitos complementares das pessoas com deficiência perante o cadastro eleitoral. Escolher no ato de alistamento, transferência ou revisão, local de votação que permita sua vinculação à sessão eleitoral com acessibilidade dentro da zona eleitoral. Outro, indicar no prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para cada pleito local de votação diverso daquele que está na sua sessão de origem, no qual prefere exercer o voto, desde que dentro do limite da circunscrição do pleito. Ora, se a pessoa justamente tem uma deficiência, que pode ser física ou mental, no momento do alistamento ela pode ter indicado um local de votação, mas naquele momento lá da próxima eleição ou da posterior, ela pode justamente estar sendo tratada ou cuidado por alguém que mora em outro local. E para ela será vantajoso votar naquele local. Estou aqui apenas dando um exemplo. Ela pode também estar em tratamento médico em outro local. Por isso ela tem a prerrogativa de pedir a sua transferência temporária para aquele local de votação, obviamente dentro da circunscrição do pleito, né? E outra coisa, ela pode ser auxiliada no ato de votar por pessoa de sua escolha e confiança, ainda que não tenha requerido antecipadamente ao juiz eleitoral. Vocês sabem que na votação o eleitor tem que ir sozinho até a cabina de votação e exercer ali o seu voto, até para que não seja quebrado o sigilo do voto. Mas o eleitor com deficiência tem direito de ser auxiliado por um terceiro de sua confiança, indicado por ele, não pelos mesários, e isso não depende de prévia comunicação, autorização do juiz eleitoral. Ele simplesmente comunica lá ao mesário que precisa daquele auxílio e o mesário tem que deixá-lo votar com aquele auxílio. Então, essas são prerrogativas que a Resolução 23659 garante para a pessoa com deficiência mediante o seu alistamento eleitoral ou transferência de domicílio eleitoral ou simplesmente alteração de dados no cadastro eleitoral, que é o que a gente chama de revisão eleitoral. Bom, talvez você esteja pensando o seguinte: ora, Luciano, essa mudança que impede a aplicação do artigo 15, inciso 2 da Constituição Federal, que suspendia os direitos políticos da pessoa absolutamente incapaz, vai, na verdade, prejudicar essas pessoas. Porque uma pessoa absolutamente incapaz será agora obrigada a sair do seu lar, da sua casa, e ir até o local de votação e exercer o voto. Bom, você tem alguma razão. Isso pode, de fato, ser prejudicial. Mas cada um agora é que vai avaliar isso, não mais a Justiça Eleitoral de modo objetivo. Cada um agora, subjetivamente, é que vai avaliar isso. Como? É o seguinte: a legislação eleitoral agora prevê a possibilidade
de que quando o exercício do voto seja excessivamente oneroso para uma pessoa com algum tipo de deficiência, ela possa declarar isso ao juiz eleitoral. Isso pode ser apenas declarado ou pode também ser comprovado por documentos. Isso pode ser feito pessoalmente ou por procuração. E ao declarar isso ao juiz eleitoral, que o exercício do voto pode eventualmente ser excessivamente oneroso para ela ganha uma notação lá no seu cadastro eleitoral, uma notação que a gente chama de ASE, atualização da situação do eleitor. Ela ganha uma anotação no seu cadastro eleitoral e com essa anotação, o voto dela torna-se, vamos dizer assim, facultativo. Por quê? O não exercício do voto não vai gerar para ela nenhum ônus. Então, quando ela informa isso ao juiz eleitoral e é feita essa anotação no cadastro eleitoral, acontece que se ela comparecer para votar, o seu nome estará no caderno de votação e ela será liberada para votar normalmente na urna. E se ela não comparecer para votar, vamos supor que ela esteja em algum momento de crise da sua deficiência ou em tratamento, isso não vai gerar para ela multa, registro de ausência ou algo nesse sentido. Ela permanecerá quite com a Justiça Eleitoral. Então, apesar de que agora não ocorre a suspensão de direitos políticos das pessoas com deficiência, isso também não gera para elas um ônus de necessariamente ter que comparecer a cada votação sob pena de ser punida com uma multa eleitoral, por exemplo, ou de perder a sua quitação eleitoral. Então, essa foi a maneira que a resolução encontrou para conciliar as duas situações. Se você quiser saber mais a respeito, consulte a nossa aula 6, que aparecerá aqui no card, no canto superior direito da sua tela, onde eu trato do assunto mais detalhadamente. Mas, por hora, para essa aula aqui, o que interessa saber é isso. Para realizar tanto o alistamento eleitoral quanto qualquer alteração posterior ao alistamento, como mudança de domicílio eleitoral, alteração de nome, revisão do cadastro eleitoral, qualquer alteração, você precisa preencher um documento chamado RAI, que é a abreviatura para Requerimento de Alistamento Eleitoral, tá bom? Esse RAI ele deve ser preenchido eletronicamente e isso pode ser feito tanto no cartório eleitoral, na presença do servidor da Justiça Eleitoral, quanto remotamente pela internet. É claro que quem faz remotamente pela internet tem um prazo para comparecer em cartório eleitoral e confirmar aqueles dados perante o servidor da Justiça Eleitoral, ou seja, é apenas um pré-preenchimento que depois precisa ser confirmado lá na Justiça Eleitoral com a apresentação dos documentos e a assinatura eletrônica do RAI. Certo? Você precisa também apresentar, claro, a sua identidade, a sua identificação, onde conste a sua nacionalidade. É por isso que para fazer o alistamento eleitoral, você não pode fazer, por exemplo, com a sua CNH, porque lá na CNH não consta a sua nacionalidade. Precisa levar um documento público que conste a sua nacionalidade, certo? Então, como eu disse, esse RAI ele pode até ser preenchido remotamente pela internet, mas depois você precisa comparecer no cartório eleitoral para assinar o RAI e apresentar os documentos comprobatórios das informações que você preencher no RAI. E existe todo um procedimento após você preencher e assinar o RAI para que ele seja deferido. Bom, então vejamos quais são os passos que segue o requerimento de alistamento eleitoral após você assiná-lo. Quando você assina um requerimento de alistamento eleitoral, o chefe do cartório submete esse requerimento de alistamento eleitoral ao juiz num prazo de 48 horas, como consta lá do artigo 45, parágrafo 1º do Código Eleitoral. O juiz eleitoral, então, analisa esses RAIs e defere ou indefere o RAI. Esses RAIs que são deferidos ou indeferidos formam duas listas, a de RAIs deferidos e a de RAIs indeferidos, que são publicadas 2 vezes por mês, no dia 1 e no dia 15. Ou, obviamente, se o dia 1 ou o dia 15 não forem dias úteis, elas serão publicadas no primeiro dia útil seguinte.
Muito bem. Dos RAIs que são indeferidos, tanto o eleitor quanto o Ministério Público podem recorrer no prazo de 5 dias. Apenas o eleitor ou o Ministério Público. Observe que dos RAIs indeferidos, os partidos políticos não têm legitimidade para recorrer. Agora, dos RAIs que são deferidos, obviamente que o eleitor não terá legitimidade para recorrer porque o seu pleito foi deferido. Mas o Ministério Público ou os partidos políticos podem recorrer, só que agora não mais no prazo de 5 dias, e sim no prazo de 10 dias. Tudo isso está lá no artigo 57 da Resolução 23659 de 2021 do TSE. Então vamos memorizar. RAIs indeferidos. Só quem pode recorrer é o eleitor ou o Ministério Público e o prazo é de 5 dias. RAIs deferidos, só quem pode recorrer são os partidos políticos ou o Ministério Público, mas aí o prazo é de 10 dias. E uma vez que esse recurso chegue no TRE, o Ministério Público faz o seu parecer no prazo de 3 dias e o tribunal julga o pedido no prazo de 5 dias. Então, esse esquema que vocês estão vendo aí na tela é o procedimento do alistamento eleitoral. É assim que funciona o rito do procedimento que leva ao deferimento ou indeferimento do seu título eleitoral. Agora vejam bem, como eu havia dito, no dia 1º e no dia 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil subsequente, o juiz publica lá a lista dos RAIs deferidos e indeferidos. A partir dessas publicações, os legitimados podem comunicar, noticiar eventuais irregularidades que eles entendam que ocorreram ao longo do procedimento do alistamento eleitoral. E quem são esses legitimados? Qualquer eleitor, o Ministério Público e também os partidos políticos, obviamente, por intermédio dos seus delegados, né? Então, existe o procedimento de alistamento eleitoral, que foi esse que nós acabamos de ver. Existe a publicação dos RAIs deferidos e indeferidos nesse procedimento. E uma vez que essa publicação seja feita, as pessoas legitimadas, o partido ou o Ministério Público, pode impugnar, pode apresentar notícias de irregularidades às quais será dado o seguinte procedimento de apuração dessas irregularidades. Vocês verão aí na tela. O primeiro passo é a petição de apuração da irregularidade, que deve ser apresentada diretamente no PJE, que é o sistema de processos do Poder Judiciário da União. Então, o interessado apresenta lá a sua notícia de irregularidade, a sua petição, alegando quais são as irregularidades que ele entende que existem e quais são as provas que ele possui. O juiz vai então determinar a autuação dessa irregularidade e caso ele não seja o juízo competente, porque o alistamento eleitoral ao qual se refere o eleitor foi feito em outro domicílio ou em outra zona eleitoral, ele vai remeter para esse juízo competente. Mas, em geral, é claro, o eleitor ou o Ministério Público ou o partido político vai apresentar o juízo competente. Após isso, o juiz eleitoral vai, então, intimar o titular do título eleitoral que foi impugnado para que ele se manifeste em 10 dias. Então, o titular da inscrição eleitoral será intimado: olha, você recebeu aqui uma notícia de irregularidade na sua inscrição eleitoral, ou na sua revisão, ou na sua transferência de domicílio eleitoral, e você precisa apresentar a sua versão dos fatos em 10 dias. Né? É o direito ao contraditório e à ampla defesa. A autoridade, então, eleitoral determinará de ofício ou mediante requerimento as diligências que entender necessárias para a apuração dos fatos. Porque isso é feito só depois que o titular da inscrição eleitoral impugnada apresente a sua versão. Ele poderia mandar fazer assim que recebeu a notícia da irregularidade. Porque com os elementos trazidos aos autos pelo titular da inscrição que se alegou ser irregular, ele terá mais elementos para determinar eventuais diligências. Por exemplo,
O sujeito está dizendo que aquela transferência não é válida porque o titular não possui domicílio eleitoral naquele município. Ora, o titular da inscrição eleitoral pode trazer uma série de elementos que justifique diligências específicas. Por exemplo, ele vai dizer, olha, eu trabalho numa empresa que tem sede nesse município. Aí o juiz eleitoral, então eu preciso fazer uma diligência na empresa para saber se realmente ele trabalha lá. Olha, eu tenho parentes que residem no município, vínculos sociais, familiares, né? Então ele vai lá verificar, mandar o oficial de justiça verificar se de fato existem pessoas que moram naquele endereço que são parentes do titular daquela inscrição eleitoral. Por isso que as diligências são determinadas pelo juiz eleitoral apenas após o titular da inscrição eleitoral trazer aos autos a sua versão dos fatos nesse prazo de 10 dias que lhe é assinado pelos juízes eleitorais. Então, o passo 5, concluídas as diligências, o peticionante e o eleitor serão intimados para delas ter ciência e, querendo, produzir alegações no prazo de 5 dias. Então, veja bem, uma vez que são trazidas aos autos a versão da pessoa que impugnou a inscrição eleitoral, a versão do titular da inscrição eleitoral e as diligências realizadas pelo juiz eleitoral, as partes envolvidas fazem uma espécie de alegações finais. Elas apresentam lá as suas alegações, elas falam sobre tudo o que foi trazido aos autos no prazo de 5 dias. E se não foi impugnado pelo próprio Ministério Público, se ele próprio não foi o impugnante, então, após o impugnante falar e também o impugnado, que é o eleitor, o Ministério Público ainda terá um prazo de 2 dias, como fiscal da lei, para apresentar um parecer, se aquela impugnação procede ou não. Então, vamos lá. Apresenta-se a impugnação, juiz abre prazo de 10 dias para o impugnado traz aos autos sua versão, o juiz determina diligências, sem entender que é o caso. Após tudo isso ser juntado aos autos, abre-se um prazo de 5 dias, que é um prazo comum para alegações finais. E se o Ministério Público não for o impugnante, após tudo isso, o Ministério Público ainda faz um parecer de 2 dias. E então, esse processo vai para a autoridade eleitoral, que é o juiz eleitoral, apreciar a matéria e determinar a adoção das providências cabíveis, que pode ser o cancelamento da inscrição eleitoral, pode ser julgado indeferido a impugnação que foi realizado, pode ser inclusive a verificação de que existiu um crime eleitoral, como por exemplo a apresentação de informações falsas para fins eleitorais, que é crime, e aí determinar uma apuração criminal, a abertura de um inquérito para que haja também a percepção penal da ação do eleitor. Então, as providências são as mais variadas possíveis e depende de cada caso concreto para que sejam definidas. Agora, uma das providências que podem ser determinadas pelo juiz, como eu disse, é o cancelamento da inscrição eleitoral ou a reversão da transferência. E aí, nesse caso, vai ser feito o quê? Vai ser aplicado a um prazo para recurso do eleitor. Ele poderá recorrer, como ele poderia recorrer se o juiz tivesse inicialmente indeferido o RAI dele. Então, qual é o prazo para o eleitor recorrer quando o juiz indefere o seu RAI? Não é de 5 dias que nós acabamos de ver há pouco? Vai ser a mesma coisa aqui. Se nesse procedimento de fiscalização do cadastro eleitoral, lá no final o juiz resolver indeferir o RAI, que já havia sido deferido, ou reverter a transferência, que já havia sido deferido, o eleitor ainda dispõe de um prazo de 5 dias para apresentar recurso ao TRE, que será processado daquela maneira que nós acabamos de ver quando há indeferimento do RAI e recurso para o TRE. Ou seja, o Ministério Público vai apresentar um parecer lá na segunda instância em 3 dias e o tribunal vai julgar em 5 dias. Ainda sobre o alistamento eleitoral, é interessante observar que, como eu disse, tanto o alistamento quanto a transferência, como a revisão, tudo é feito mediante a apresentação no juiz eleitoral de um documento chamado RAI, que é o requerimento de alistamento eleitoral. Contudo, esse RAI ele precisa ser apresentado ao juiz eleitoral até 151 dias antes de cada eleição.
Porque nos 150 dias anteriores à eleição, o cadastro eleitoral é fechado. O que isso quer dizer? Vocês sabem que nós temos uma eleição eletrônica, não é? Com urnas eletrônicas. Então, os dados do cadastro eleitoral, eles são inseminados nessas urnas eletrônicas. É colocado em cada urna eletrônica quem são os eleitores que votam naquela sessão eleitoral, que votarão naquela urna eletrônica. E se o cadastro eleitoral nunca fechar, nunca estabilizar, como que isso poderá ser feito? Se todo momento houver uma mudança, houver alguém transferindo seu domicílio eleitoral, mudando de nome, mudando seu endereço. Então, é necessário que em algum momento feche o cadastro eleitoral até que ocorra a eleição e depois o cadastro eleitoral reabra para novas alterações. Por isso que todas as alterações no cadastro eleitoral, inclusive alistamento, elas devem ser realizadas até o 151º dia antes da eleição, porque nos 150 dias antes da eleição o cadastro estará fechado para qualquer alteração. Agora, quem está estudando pela lei seca, eventualmente pode ter lido lá no artigo 67 do Código Eleitoral que o cadastro eleitoral fecha 100 dias antes da eleição. Muito bem. Isso não é mais assim, tá? Esse artigo 67 do Código Eleitoral ele foi tacitamente revogado pelo artigo 91 da Lei 9.504 de 97, que estabeleceu esse prazo justamente de 150 dias, tá? Isso também está lá no artigo 28 da Resolução 22659 de 2021. Então, muito cuidado ao estudar o direito eleitoral. Como eu disse lá na aula 1, que quem não viu eu recomendo que veja, só estude a legislação eleitoral no site do TSE na legislação anotada. Porque toda vez que você estiver lendo uma lei que já foi tacitamente revogada por outra, embaixo ali vai ter a anotação de que aquilo ali não está mais sendo aplicado e a indicação de qual é a norma que está sendo aplicada em seu lugar, tá bom? Não cometa esse erro de estudar direito eleitoral por lei seca de Vadimeco, por lei seca do site do Planalto. Estude apenas na legislação anotada que está lá no site do TSE para que você não caia nesse tipo de problema muito comum com os estudantes de direito eleitoral. Vamos tratar agora da transferência de domicílio eleitoral. A antiga Resolução 21.538 de 2003, em seu artigo 18, ela falava em transferência do eleitor, o que, na minha opinião, é uma terminologia extremamente equivocada, porque o que é transferido não é o eleitor. O eleitor não precisa sair de onde estava e ir para outro local. O que é transferido é o domicílio eleitoral do eleitor. E como nós vimos, lá no artigo 23 da atual Resolução 23659 de 2021, diz que o domicílio eleitoral não precisa coincidir com o endereço do eleitor. Ele pode perfeitamente morar em um local e ter domicílio eleitoral em outro. Inclusive, isso é expressamente previsto na resolução, porque o domicílio eleitoral não coincide necessariamente com a residência do eleitor, e sim com os locais onde ele resida ou tenha vínculos de ordem social, política, patrimonial ou de negócios. Isso está lá no artigo 23 da Resolução 23659 de 2021. Portanto, a atual resolução tem uma terminologia muito mais avançada, muito melhor e que não gera tantas dúvidas, né? Como que deve ocorrer a transferência de domicílio do eleitor? Bom, ele precisa comparecer à Justiça Eleitoral, como eu disse, ele pode até preencher os dados lá remotamente, mas precisa comparecer à Justiça Eleitoral para assinar o seu requerimento de alistamento eleitoral. Isso é preenchido eletronicamente. E a situação é a seguinte, eu vou ler aqui para vocês algumas hipóteses. 1. Apresentação do requerimento perante a unidade de atendimento da Justiça Eleitoral do novo domicílio, no prazo estabelecido pela legislação vigente. Que prazo é esse? Aí depende. Se ele apenas quiser transferir o seu domicílio eleitoral, ele é apenas um eleitor querendo transferir o seu domicílio eleitoral, ele precisa fazê-lo, como eu disse, até os 151 dias antes da eleição, porque nos 150 dias antes da eleição o cadastro estará fechado. Se ele pretende ser candidato naquele novo domicílio eleitoral, ele precisa transferir o seu domicílio eleitoral até 6 meses antes da eleição. Senão, ele não conseguirá ser candidato. Ele poderá até transferir o seu domicílio
vai ser uma transferência válida, mas ele não poderá ser candidato naquela eleição se não transferir o domicílio até 6 meses antes do pleito. Ele precisa também do transcurso de pelo menos 1 ano do alistamento eleitoral ou da última transferência. Então, se ele fez uma transferência, ele só poderá fazer uma nova transferência 1 ano depois. Ou se ele fez o alistamento eleitoral em um determinado domicílio, ele só poderá mudar de domicílio após o transcurso de 1 ano. E quando ele transfere o domicílio, ele tem que estar já domiciliado naquele local há pelo menos 3 meses antes dele fazer o requerimento. Então, veja lá os prazos. Ele tem que fazer o requerimento até 151 dias antes da eleição. Se ele pretender ser candidato, até 6 meses antes da eleição. Se ele tiver se alistado eleitoralmente, apenas após 1 ano de seu alistamento. Se ele já tiver realizado uma transferência de domicílio eleitoral, apenas após 1 ano a última transferência de domicílio eleitoral que ele realizou. E, por fim, é preciso que, ao realizar a transferência de domicílio eleitoral, ele já tenha, com o novo domicílio eleitoral, um vínculo que justifique a transferência de pelo menos 3 meses. Ou seja, ele já precisa estar domiciliado lá pelo menos 3 meses. Sem isso, ele não conseguirá fazer a transferência de domicílio eleitoral. Agora, a gente precisa ter atenção com as seguintes exceções, né? Essas exceções estão previstas na própria Resolução 23659 de 2021. Servidor público, civil ou militar e os membros de sua família não precisam respeitar aquele prazo de pelo menos 1 ano do alistamento ou da última transferência. Então, vamos supor assim, olha, o meu filho, eu sou militar, e o meu filho fez um alistamento eleitoral em Campina Grande, na Paraíba. E eu fui transferido de Campina Grande para São Paulo 2 meses após ele ter feito o alistamento eleitoral dele lá. Ora, não se passou ainda o transcurso de 1 ano. Mesmo assim, ele poderá fazer a sua transferência para o município de São Paulo. Eu também, que sou militar, minha esposa também, e todos os meus parentes que residam comigo, obviamente, que transfiram seu domicílio por conta da minha transferência de um estado para o outro. Isso ocorre com o servidor público civil ou militar por motivo de remoção, transferência ou posse, tá bom? Mesmo que ele vá tomar posse no cargo em outro estado, se o filho dele ou ele acabou de fazer um alistamento eleitoral aqui e ele foi tomar posse lá em outro estado, ele vai poder também fazer essa transferência de domicílio sem respeitar o prazo mínimo de 1 ano após o último alistamento, após a última transferência ou alistamento. Uma outra exceção que foi trazida pela Resolução 23659 de 2021, que é algo recente, que, portanto, bastante suscetível de ser cobrado em eventuais concursos, é sobre os indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, trabalhadores safristas rurais, né, trabalhadores rurais safristas, que trabalham colhendo safras de frutas, legumes, safras rurais. E pessoas que tenham sido forçadas, em razão de tragédia natural, a mudar sua residência. Então, essas pessoas também ficam dispensadas desse prazo de 1 ano do alistamento da última transferência para fazer novas transferências. Vamos ler aqui de novo para a gente memorizar? Indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, trabalhadores rurais safristas e pessoas que tenham sido forçadas em razão de tragédia ambiental a mudar sua residência. Essas pessoas, agora com a Resolução 23659 de 2021, também entram nessa exceção de não ter que respeitar 1 ano da última alistamento ou transferência, que antigamente era aplicável apenas ao servidor ou servidora pública civil ou militar em razão de remoção, transferência ou posse. Agora nós temos um grupo maior, então, de eleitores excepcionados. Com relação ao título eleitoral,
embora agora exista a emissão eletrônica do título eleitoral no aplicativo da Justiça Eleitoral, disponibilizado nas lojinhas de aplicativos aí do Google Store, da Apple Store, o eleitor continua tendo o direito de emissão do seu título físico no momento do alistamento eleitoral ou da revisão eleitoral, ou da transferência, ou até mesmo ele pode pedir uma via impressa, uma segunda via impressa do seu título, apesar de existir o aplicativo da Justiça Eleitoral. Isso consta lá do artigo 50 da Resolução 23659 de 2021. Agora, o eleitor pode dispensar a emissão do título impresso, mas é ele que tem que dispensar. Isso é bem claro lá no artigo 50 da Resolução 23659. A Justiça Eleitoral continua obrigada a entregar a ele uma via impressa do seu título de eleitor, a não ser que ele dispense. O título eleitoral do aplicativo, aquele que vai lá no app da Justiça Eleitoral, e também o impresso, eles possuem um QR Code. E com aquele QR Code é possível validar o título eleitoral. Então, qualquer pessoa que tem um aplicativo da Justiça Eleitoral instalado no seu celular, ela pode, com o aplicativo da Justiça Eleitoral, ler o QR Code de outro título de eleitor e validar para saber se aquele título de eleitor é ou não válido. E também o título eleitoral impresso e também o do QR Code, ele possui lá um código de letras e números que podem ser inseridos no site da Justiça Eleitoral, lá para validação de documentos, no campo de validação de documentos, para que aquele título seja ou não validado de acordo com o código. Então você insere lá o código e descobre se aquilo é ou não um título válido. Logo, apesar de existir essa facilidade do título eletrônico lá no aplicativo ou da impressão daquela nova versão, a dificuldade de falsificar o título eleitoral é imensa, desde que a pessoa que está recebendo aquele documento para alguma finalidade se proponha a validá-lo tanto no site da Justiça Eleitoral quanto com o aplicativo da Justiça Eleitoral, que possui esse leitor de QR Code justamente para saber se o título é ou não um documento válido. Uma questão que tem gerado assim, alguma dúvida, alguma polêmica é a seguinte: a pessoa que já fez a biometria e, portanto, ela teve coletada a sua fotografia, no título eleitoral que aparece no aplicativo da Justiça Eleitoral, aparecerá lá a sua fotografia. E, portanto, ela pode utilizar aquele título eleitoral como documento de identificação para votar. Né? Todo mundo sabe que para votar você tinha que levar o título eleitoral e um documento com foto. Agora, se você tiver o título eleitoral no seu celular, no aplicativo da Justiça Eleitoral, e já tiver realizado a biometria, portanto tiver lá a fotografia, você pode utilizar aquele título eleitoral como identificação. Contudo, você precisa respeitar a vedação da Lei 9.504 de 97 de ingressar na cabina de votação com o celular, que é um documento que tira foto, que, portanto, pode devassar o sigilo do voto. Você pode se identificar, sim, com aquele título, mas precisa deixar o celular com o mesário para ir até a cabina de votação votar, porque existe uma previsão legal de que você não pode entrar na cabina de votação com equipamentos que realizem fotografias. Isso tudo em defesa do sigilo do voto do eleitor. Outra questão interessante com relação ao título é que, antigamente, com a antiga resolução que tratava do alistamento eleitoral, ou seja, a resolução 21.538 de 2003, a data de emissão do título eleitoral comprovava que o eleitor estava quite com a Justiça Eleitoral até aquela data. Então, se você tivesse um título eleitoral e tivesse lá data de emissão 27 de março de 2022, isso comprovava que até dia 27 de março de 2022 você estava quite com a Justiça Eleitoral, porque não podia ser emitido um título eleitoral sem que você estivesse quite com a Justiça Eleitoral. Agora não. Agora, a nova resolução 23659 de 2021, ela permite que títulos eleitorais sejam emitidos em situações que o eleitor não está quite com a Justiça Eleitoral, como, por exemplo, situação de suspensão de direitos políticos, situação de inelegibilidade, situação de eleitor que deva multas eleitorais. Portanto, a data de emissão
do título eleitoral, que vai lá escrita no título eleitoral, não comprova mais que o eleitor está quite com a Justiça Eleitoral até aquela data. Ele pode ter um título eleitoral emitido naquela data e ainda assim não estar quite com a Justiça Eleitoral. Isso é algo novo, algo que mudou no final de 2021 com a Resolução 23659, que, portanto, é passível de ser cobrado em eventuais concursos dali para frente. Por fim, eu estou colocando aí para vocês na tela o modelo do novo título eleitoral impresso. Observem que nesse título eleitoral, como eu disse, existe lá um código de validação, existe lá um QR Code que pode ser utilizado para validar com o aplicativo da Justiça Eleitoral, existe lá a data de emissão e existe também o nome do eleitor. Nesse campo, nome do eleitor, o que vai escrito ali, eventualmente, é o nome social do eleitor. Então, se for um eleitor que possua nome social, o nome civil dele ficará no cadastro eleitoral, ficará no banco de dados da Justiça Eleitoral, mas o nome que vai ostentado ali no título de eleitor é o nome social que ele informar. Precisa de algum documento? Precisa de alteração na identidade? Não, esse nome social é declaratório. O eleitor vai até a Justiça Eleitoral e no momento de realizar lá o seu alistamento ou a revisão dos seus dados do cadastro eleitoral, ele declara a sua intenção de utilizar um nome social. E esse nome social constará aqui, nesse campo que você está lendo aí na sua tela, onde está escrito o nome do eleitor. Ali será então consignado o nome social do eleitor. Vamos tratar agora da segunda via do título eleitoral. É algo que meio que perdeu o sentido, mas formalmente ainda está previsto na Resolução 23659 de 2021 e também na Lei 9.504 de 97 no Código Eleitoral. Eu digo que na prática perdeu o sentido por quê? Ora, se você pode baixar o aplicativo da Justiça Eleitoral no seu celular e ter ali todas as informações do seu título, o seu título eletrônico, não faz muito sentido você ir até a Justiça Eleitoral requerer uma segunda via. Se você perdeu o seu título eleitoral e precisar de uma segunda via, muito mais fácil para você, muito mais prático, é baixar o aplicativo e ter todos os dados, ter a sua via do título eleitoral ali no seu celular. Contudo, você pode sim comparecer à Justiça Eleitoral e pedir uma segunda via impressa do seu título. E aqui vamos tomar muito cuidado, porque apesar dessa falta de relevância prática, pode ter alguma relevância teórica para fins de concurso público. Por quê? Porque isso pode gerar algumas pegadinhas. Vocês que estão estudando direito eleitoral talvez tenham lido, porque isso consta da legislação antiga e foi apenas tacitamente revogado, então se vocês forem consultar ainda estará lá, que o requerimento da segunda via deve ser feito pessoalmente ao juiz eleitoral no domicílio do eleitor até 10 dias antes da eleição. Então você não podia realizar o pedido de segunda via a qualquer tempo, você tinha que fazê-lo apenas até 10 dias antes da eleição. E o eleitor, se estivesse fora do seu domicílio eleitoral, fazia o pedido e esse pedido era encaminhado para o juiz da zona eleitoral do eleitor. E o pior, a segunda via só era emitida para o eleitor que estivesse quite com a Justiça Eleitoral. Tudo isso mudou. Nada disso é mais assim. Você pode ir lá consultar a Lei 9.504 de 97, no artigo 11, parágrafo 7º, que você vai ver lá o conceito de quitação eleitoral. Esse conceito era utilizado para emitir uma segunda via do título de eleitor. Se o eleitor não tivesse quite, ele não receberia a segunda via. Agora, a segunda via pode ser emitida para o eleitor que não está quite com a Justiça Eleitoral. E esse já é um ponto que mudou. Outro ponto, antes ela devia ser solicitada até 10 dias antes da eleição. Agora a segunda via pode ser emitida a qualquer tempo. Por quê? Você só pede segunda via quando você não vai fazer nenhuma alteração dos dados que estão no cadastro eleitoral. Então isso não vai interferir nos dados que vão na urna. Ora, eu não disse que o cadastro eleitoral é encerrado 150 dias antes da eleição para estabilizar o cadastro e poder a Justiça Eleitoral inseminar as urnas com os dados corretos? Se você vai pedir uma segunda via e não vai alterar nenhum dado, isso pode ser feito a qualquer tempo. Então andou muito bem a Resolução 23659 de 2021
quando derrubou esse prazo de 10 dias previsto no Código Eleitoral. Então, outra alteração pode ser solicitada a qualquer tempo, tá bom? Não precisa mais estar quite com a Justiça Eleitoral e pode ser requerida a qualquer tempo. E quando que pode ser pedido uma segunda via? Sempre que houver perda ou extravio, dilaceração do seu título ou inutilização do seu título. Sei lá, molhou com água, ficou ilegível, dilacerou, você perdeu, pode pedir uma segunda via. Como eu disse, tem necessidade de pedir? Necessidade não tem, você tem a prerrogativa, tem o direito. Necessidade não tem porque você pode baixar o aplicativo da Justiça Eleitoral no seu celular e consultar ali a sua via, que daí já não vai mais ser primeira, nem segunda, nem terceira, vai ser a via do título, né? Uma via perene que vai ficar ali no seu título eleitoral. Então prestem atenção para essas mudanças que ocorreram com relação à segunda via, porque essas coisas que se tornam diferentes, mesmo que não sejam usuais, que não tenham relevância prática, acabam tendo alguma relevância teórica para fins de concurso público. Então é isso que eu tinha a falar com vocês por hoje. Espero que tenham gostado da aula. Eventuais dúvidas e sugestões, deixem por favor nos comentários e nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos.